No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência de parto nos Estados Unidos. A minha experiência de parto aqui nos Estados Unidos realmente foi bem positiva, graças a Deus. E eu só quero lembrar vocês, antes de eu começar a falar sobre a minha experiência nesse vídeo, que cada experiência é totalmente única, porque cada pessoa é única, cada gravidez é única, cada médico é diferente, cada grávida também é diferente, assim como cada bebê é diferente. Algumas pessoas podem ter complicações que outras não têm durante a gravidez, durante o parto, então é sem comparações. Não só na gravidez, mas principalmente na hora do parto, as coisas nem sempre saem como planejadas. Mas uma das poucas coisas que eu sabia, porque a minha obstetra conversou comigo durante a gravidez inteira, é que a minha obstetra não permitiria que a minha gravidez passasse de 39 semanas. E isso é porque eu não sei como as coisas funcionam aí no Brasil, pode ser que seja diferente ou não, eu não sei, mas a minha obstetra me explicou que aqui nos Estados Unidos o que acontece é o seguinte: se no dia do parto a mãe tiver mais de 35 anos, a gravidez, na maioria dos casos, ela é considerada uma gravidez de risco, por causa da idade da mãe. Inclusive, os médicos costumavam chamar, essas gravidez de mães que no dia que dão à luz tem 35 anos ou mais, de gravidez geriátrica. Atualmente esse termo está um pouco ultrapassado, e os médicos se referem, à antiga gravidez geriátrica como gravidez de idade materna avançada. Então eu tive uma gravidez geriátrica e é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui hoje. Eu só quero deixar bem claro aqui que, embora os médicos coloquem a gente nessa caixinha e enquadrem uma gravidez como a minha, por exemplo, como gravidez de alto risco, na maioria dos casos, como foi o meu caso, essas gravidezes não têm complicações nenhuma, são gravidezes normais, sem problema nenhum para a mãe e nem para o bebê. Graças a Deus. Popularmente, a gente costuma falar que a gravidez dura 9 meses, mas para os médicos, a gravidez dura 40 semanas, porque é mais fácil para eles calcularem o tempo da gravidez em semanas do que em meses, porque meses varia, tem mês que tem 28 dias, tem mês que tem 30, 31, então para ter um cálculo mais correto, eles usam essa nomenclatura de 40 semanas. Então, como eu falei para vocês, o que ficou combinado entre eu e a minha médica é que se eu não entrasse em trabalho de parto até 39 semanas, bum, parto induzido para mim. É isso. Então cheguei eu, nas minhas 39 semanas e adivinha, cadê o neném? Nada de o neném aparecer, nada de bolsa estourar, nada de contração começar. Eu tava de boa nas minhas 39 semanas, Então a minha médica, na minha última consulta com ela, ela falou assim: olha, a gente vai ter que agendar então um parto induzido para você essa semana no hospital. Eu vou te mandar um e-mail, te falando o dia e o horário para você ir para o hospital. E é isso. Vamos falar agora sobre o hospital. O hospital que eu escolhi ter o meu bebê é um hospital que ele é o segundo maior hospital aqui nos Estados Unidos em números de bebês nascidos no hospital. Só perde para um hospital que tem em Atlanta. E eu escolhi esse hospital porque, em caso que eu tivesse qualquer tipo de complicação durante o parto, esse hospital aqui em Orlando, por ser um dos maiores, ele também é um dos mais preparados para lidar com qualquer tipo de complicação. Todos os hospitais aqui nos Estados Unidos são bons, nós temos hospitais excelentes aqui e qualquer hospital que você escolher aqui para ter o seu bebê provavelmente vai ser uma boa escolha, com certeza. Mas em caso de complicação, por exemplo, dependendo do hospital onde você esteja, eles te mandam de ambulância e até de helicóptero se for preciso,
para esse hospital que eu fiquei, porque ele é o hospital que tem mais equipamento, que é mais qualificado para lidar com todo tipo de complicação, ou com a mãe, ou com o bebê. Então eu me senti realmente muito mais segura indo para esse hospital. E além disso, uma questão que é até um pouco, digamos assim, fútil mesmo, não tem outra palavra, né? Mas é que o hospital é lindo, gente, sério. O hospital parece um hotel 5 estrelas. O hospital ele é um prédio, né? Mas a parte da recepção do hospital é como se fosse um globo de vidro, onde as paredes são todas feitas de vidro e elas vão subindo assim, fazendo um globo, e até na parte do teto é todo feito de vidro também. É realmente muito bonito e nem parece um hospital. A sensação quando você entra dentro desse hospital é que você está num hotel 5 estrelas. É muito bonito mesmo. Os quartos realmente são muito amplos, muito confortáveis, são quartos individuais com banheiro privativo. Vários dos quartos têm banheira também. Então, eu sei que esse é um motivo meio trivial assim, mas o hospital é lindo mesmo. Esses últimos dias da minha gravidez, eles foram assim um pouco complicados, não por causa da gravidez em si, mas porque o meu cachorrinho Chile, meu cachorrinho maltês, infelizmente faleceu. Ele faleceu poucos dias antes de eu dar à luz. Eu já estava grávida de 9 meses quando o meu cachorrinho faleceu. Caso vocês queiram ver mais detalhes sobre o que aconteceu com o Chile, né, o meu cachorrinho, eu até tenho um vídeo aqui no YouTube que eu explico isso com mais detalhes, que é chamado 10 coisas que eu aprendi com o meu cachorro. Então, caso você, né, tenha interesse, dê uma olhadinha nesse vídeo também depois de assistir esse. Então, para mim foi um momento assim muito delicado, porque a gravidez já mexe bastante com o nosso físico, com o nosso psicológico, né, com o emocional da gente. É um período que a gente fica mais frágil mesmo, até por uma questão hormonal. E você lidar com a perda de um bichinho de estimação é difícil em qualquer situação, mas estando grávida de 9 meses e lidando com isso foi muito difícil para mim, foi muito difícil, foi um baque mesmo, entendeu? Então, eu estava, né, naquela emoção que eu sabia que o meu bebê estava prestes a chegar, mas o meu filhinho peludo, que por 5 anos, né, que ele viveu, foi o único filho que eu tive. Então, eu acabei projetando mesmo, sabe, todo aquele instinto materno que eu nem achei que eu tinha no meu cachorrinho. E ele se tornou mesmo meu filhinho peludo com o tempo. Então, para mim, perder o Chile, apesar de ser um bichinho de estimação, né, um cachorro, para mim foi como perder um filho mesmo. Doeu muito, ainda dói até hoje, entendeu? A perda dele. E foi complicado, viu? Foi muito complicado, mas Deus é muito bom, graças a Deus ele tem trazido muito conforto, né, para o meu coração e me ajudado, né, a aceitar isso de uma forma mais leve. Voltando ao hospital agora, assim que eu cheguei no hospital, a primeira coisa que eu fiz, né, foi chegar lá. Eu cheguei bem tranquila, gente, porque eu, né, apesar de estar grávida de 9 meses, eu cheguei sem sentir dor nenhuma. Então eu cheguei andando, nem precisei de cadeira de rodas, nada, foi super tranquilo. Então assim que eu cheguei, fiz o check-in, eles me levaram para o meu quarto, que foi o primeiro quarto de muitos. Eu troquei de quarto várias vezes lá durante o período que eu fiquei no hospital. E eles me colocaram aquela tipo entrada, sabe, para seringa aqui no braço, que era como se fosse um adesivo desse tamanho assim, grandão, né, que já entrava aqui na veia caso eu precisasse tomar, né, qualquer medicação. Também colocaram tipo um clipe assim no meu dedo, de borracha, que ficava monitorando os meus batimentos cardíacos também. E mais tarde eles colocaram uma faixa na minha barriga também, que monitorava as batidas do coração do bebê o tempo todo que eu estive no hospital. E eles me levaram para um quarto, que era um quarto bem grande até, e eu tenho até imagens aqui, vou deixar para vocês verem. O quarto tinha uma vista bem bonita também, tinha uma cama extra, né, daquelas camas que você puxa assim, que parecia até um armário na parede, mas você puxava, se transformava uma cama para o meu marido. Uma cadeira de amamentação também, era um quarto privado com um chuveiro, então um quarto bem confortável, bem amplo. E quando eu cheguei lá, né, eles foram ver como que estava a minha dilatação, né, para medir.
e eu fiquei surpresa com essa informação. Eles falaram que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. E para quem não sabe, numa escala de 0 a 10, as mulheres começam, né, a puxar até, né, o bebê, digamos assim, para sair, quando elas chegam com 10 centímetros de dilatação. E quando eu cheguei no hospital, apesar de estar super tranquila, sem sentir dor nem nada, eu já estava com 3 centímetros de dilatação. A enfermeira até ficou me olhando assim, ela falou assim, você não tá sentindo dor, não? Eu falei, não, tô bem, tô tranquila, graças a Deus, né, tá tudo bem. E ela ficou até surpresa, e eu também. Eu sei que no Brasil a gente tem uma questão até cultural mesmo, que é muito comum as mulheres escolherem o tipo de parto que elas querem, se elas querem um parto normal ou se elas preferem ter uma cesárea, e a maioria dos médicos, né, tá ok com uma forma ou outra, e é assim que acontece, né, a gente no Brasil escolhe qual parto que quer ter. Aqui nos Estados Unidos essa prática já não é tão comum assim. Por exemplo, não é impossível, caso uma mulher realmente queira ter uma cesárea, se ela quiser ter a cesárea, né? Mas na maioria dos casos, a cesárea que só é feita caso realmente surja uma necessidade para cirurgia. Então a maioria das pessoas acabam tendo parto normal mesmo aqui nos Estados Unidos. A minha obstetra, por exemplo, ela me perguntou, né, se eu preferia ter um parto normal ou não, porque ela sabia que eu era brasileira, e ela me disse que ela tem, né, várias clientes brasileiras e que em geral as clientes brasileiras delas são as que preferem, né, ter uma cesárea, e por ela tudo bem como médica, caso eu quisesse ter uma cesárea sem problema nenhum, ela faria, mas eu optei por ter um parto normal. Quer dizer, optei em termos, né? Porque no final a gente vai ver aqui que quem escolhe tudo é o bebê. Não tem escolha nenhuma da mãe, não, né? A minha escolha ali se torna às vezes até irrelevante. Mas a princípio, né? Digamos assim que esse foi o combinado, então. A minha visão, assim, eu respeito, entendeu? Quem quer ter parto normal, quem quer ter cesárea. Eu acho que, né? Isso é uma decisão individual mesmo, não estou aqui para criticar ou elogiar uma coisa ou outra, só para contar a minha experiência e o que, né, fez mais sentido para mim. Eu decidi que eu preferiria ter um parto normal. E eu tomei essa decisão baseada na recuperação, porque, na minha opinião, eu acho que para mim seria muito mais fácil eu me recuperar após ter um parto normal do que uma cesárea. E eu sabia, né, que eu teria um bebezinho recém-nascido, que precisaria da minha atenção e dos meus cuidados, eu sem rede de apoio, porque a minha família, né, está toda no Brasil. E a família do meu marido, os pais dele já são idosos, entendeu? E a família dele, eles moram longe, né, de onde que a gente tá aqui também. Então a gente sabia que ia ser eu, o meu marido e Deus para cuidar do meu bebê. Então eu queria realmente ter, né, um parto normal por essa questão da recuperação mesmo, né, para ser mais fácil para cuidar do meu bebê e até de mim mesma. Mas assim também, na minha cabeça, apesar de eu querer e preferir ter um parto normal, eu também, ao mesmo tempo, estava bem aberta à possibilidade de fazer uma cesárea caso isso se tornasse, né, necessário. Então, na minha cabeça, era mais ou menos assim. Eu não queria ter um parto normal a qualquer custo e ficar com aquela frustração caso eu não conseguisse ter, ao mesmo tempo que eu também não queria realizar uma cesárea sem necessidade, entendeu? Por exemplo, assim, só chegar no hospital e falar, eu quero fazer cesárea e pronto. Então é onde eu estou. Então agora vamos falar sobre o meu parto induzido e como tudo começou. Tem várias formas de se induzir ao parto e vai ser o seu médico, né, obstetra, que vai escolher qual é a melhor forma para você ser induzida no parto, mas a forma que a minha médica decidiu para induzir o meu parto foi através de uma medicação que se chama misoprostol, também conhecida como Cytotec, que é um comprimido branquinho, pequenininho assim, de tamanho médio mais ou menos, que é uma pílula que eu coloco na boca e você espera dissolver, né? Então eles me deram essa medicação, eu coloquei na boca e eles me pediram para deixar dissolver, levou mais ou menos uns 20, 30 minutos, né, para o comprimido se dissolver todo, e foi aí que o bicho começou a pegar.
E as contrações começaram a ficar, né? Começaram calminhas, assim, como se fosse... Ai, como se fosse uma cólicazinha, e num período até curto de tempo foi aumentando, aumentando e aumentando. Então, o negócio começou a ficar complicado. Eu só quero fazer um parênteses aqui para falar da comida, porque essa foi a primeira vez que eu fiquei em um hospital, por exemplo, de dormir no hospital assim. Eu nunca tinha ficado internada na minha vida, nunca tinha feito cirurgia antes. E se tem uma coisa que os hospitais são conhecidos, né, com até uma má reputação, é pela qualidade da comida. Então eu não estava esperando muita coisa das refeições do hospital, não. E eu realmente fiquei surpresa, porque apesar de eu não estar muito com fome, né, quando chegou mais ou menos à noite, na hora da janta, eu decidi comer, porque eu vi que, né, que as coisas estavam apertando em termos de contrações, e eles me falaram que, né, que conforme as contrações fossem evoluindo, eu não poderia comer mais tarde. Então eu já preferi, né, forrar o estômago para não passar fome, porque já baixa a dor da contração, né, junta com a fome, aí ninguém ia me segurar, não. E então a minha comida chegou. Eu pedi um frango grelhado, que veio também com tipo uma batata frita de batata doce, veio com um pouquinho de fruta, queijo também, um suco de uva e como sobremesa um pudim de chocolate. E, gente, tudo tava uma delícia. Eu gostei muito da comida, viu? Fiquei surpresa e não tenho reclamação nenhuma. O meu marido também comeu no hospital. Para mim, né, a comida, qualquer coisa que eu quisesse, já estava tudo incluso, né, no valor do hospital. Mas para o meu marido, eles tinham uma taxa fixa de $5 por qualquer refeição, incluindo sobremesa, seja lá o que for que ele quisesse pedir. Bom, assim que as minhas contrações começaram a evoluir e ficar mais ritmadas e até mais dolorosas, eles decidiram me trocar de quarto. E eles me mandaram para um quarto que eles chamam de labor room, que seria o quarto onde eu provavelmente, né, daria luz caso eu tivesse um parto normal. Esse segundo quarto que eles me colocaram era um quarto ainda maior do que o primeiro quarto, porém ele não tinha nenhuma janela e também tinha um banheiro privado com banheira. O primeiro quarto não tinha, né, banheira, tinha só o chuveiro. Esse já tinha banheira e tinha só uma cadeira para o meu marido, né? Não tinha local para ele deitar. A cadeira, ela era aquelas cadeiras reclináveis, sabe? Mas esse quarto já não tinha cama. E esse quarto é o que eu chamaria de quarto da tortura, porque enquanto eu estava no meu quarto assim, esse quarto era num outro andar até, ficava num andar separado, e depois que eu entrei nesse quarto eu comecei a entender por que esse quarto até ficava num andar separado. Eu tava no meu quarto, né, eu conseguia escutar, gente, os gritos do quarto da direita e o quarto da esquerda, das mulheres dando à luz, né, com contração, e eu fiquei pensando, falei, nossa, essas são as cenas dos próximos capítulos para mim. E eu estava certa, né? Eu comecei a sentir, né, essas contrações cada vez mais fortes, e essas contrações começaram a vir para mim a cada minuto. As enfermeiras, né, elas falaram que, de acordo com a minha dilatação, as contrações deveriam estar vindo a cada 2 ou 3 minutos, mas elas estavam vindo a cada minuto, vindo contração. Então eles decidiram ligar para a minha obstetra. E a minha obstetra decidiu passar uma medicação para diminuir essa quantidade de contrações, porque eu estava tendo contração muito rápido. E o resultado disso, depois, né, de tomar essa medicação para, né, deixar as contrações menos frequentes, foi que a minha dilatação praticamente parou. E eu fiquei numa dilatação de mais ou menos 5, 6 centímetros que não progredia por horas e horas. Então eles ligaram para minha médica obstetra novamente e ela prescreveu uma segunda dose daquela medicação, misoprostol ou Cytotec, que eu já tinha tomado para iniciar, né, o parto induzido. Ela decidiu me passar uma segunda dose dessa medicação para ver, né, se as contrações iam começar a evoluir junto com a dilatação. Então eu tomei essa medicação para acelerar as contrações que eles tinham acabado de diminuir. Então, nessa altura do campeonato, a minha médica obstetra, ela veio para o hospital pela primeira vez e decidiu que era a hora de estourar a minha bolsa,
Porque até então, apesar de eu estar tendo contrações que eram ritmadas e que estavam bem dolorosas, a minha bolsa ainda não tinha estourado. Então ela decidiu, né, estourar a minha bolsa artificialmente. E, gente, as contrações que já não estavam moleza ficaram muito piores, viu? E eu me lembro até que a minha médica, nesse ponto, ela virou pra mim e ela falou assim: olha, você não ganha uma medalha, viu, por ficar suportando essas contrações. Se você quiser, né, toma a epidural que as coisas melhoram. Mas eu tava lá, não vou tomar epidural, não vou tomar epidural. E eu tava firme e forte lá na minha decisão de ter um parto totalmente normal e sem qualquer tipo de anestesia. Nesse momento, as minhas contrações começaram a vir a cada minuto. E cada contração que eu tinha demorava em média 3 minutos. Elas estavam sendo bem longas. E eu já estava com 7 centímetros de dilatação, né, nesse meio tempo aí. E eu comecei a perceber que algo não estava certo, entendeu? O clima que até então estava tranquilo, digamos assim, no meu quarto, tinha geralmente uma enfermeira de cada vez comigo. Eu comecei a perceber que o clima começou a ficar um pouco diferente, começou a ficar mais tenso e que tinha algo estranho no ar mesmo. Primeiro porque aqueles equipamentos, né, que estavam monitorando o coração do bebê, o meu coração, tudo, começaram a fazer um barulho meio estranho. Começou tudo a ficar pi, 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 o tempo todo. E começou um entra e sai de enfermeira no meu quarto, várias delas. Tinha, sei lá, 3, 4 enfermeiras ao invés de uma só no meu quarto. E elas começaram a me pedir para mudar de posição na cama. Então eu tava deitada assim na cama, né, com a minha barriga para cima. Elas falavam para mim assim: o bebê não gosta dessa posição. Tenta virar para a direita. Aí eu deitava assim de lado, né, na direita. Aí elas voltavam, né, tipo 1, 2 minutos depois e falavam: não, o bebê também não gostou dessa posição, não. Tenta agora do lado esquerdo. Aí eu virava assim, deitava do lado esquerdo. Aí elas voltavam: não, o bebê também não está gostando dessa posição. E eu comecei a olhar, sabe, naquele monitor deles, e uma das coisas que eu sabia era que um batimento normal para um bebê, né, que estava prestes, digamos assim, a nascer, seria entre 110 e 160 batidas, né, por minuto. E toda vez que eu tinha uma contração, o batimento do meu bebê, ele caía para 60 batimentos cardíacos, ao invés de estar entre, né, 110 e 160. Então, eu comecei a ver que não estava, né, não estava tudo bem. Eu comecei a me preocupar um pouco também. Eu vi a preocupação também das enfermeiras, né, que começou a me deixar um pouco nervosa também com a situação. Então, toda vez que eu achava que as minhas contrações já estavam, digamos assim, insuportáveis, elas se tornavam piores ainda. E eu comecei a ficar, digamos assim, um pouco tensa, porque eu comecei a ver que não só eu, digamos assim, estava sofrendo com contração, mas eu comecei a perceber que talvez o meu bebê estivesse sofrendo também. Porque depois de cada contração que eu tinha, eu percebia que os batimentos do meu bebê, que, né, até então estavam só caindo, eles começaram a subir, então eles iam para mais ou menos 170 batimentos por minuto e imediatamente eles caíam para 60 batimentos por minuto de novo. Então ficava, depois de cada contração, nesse sobe e desce o coraçãozinho do bebê. E, né, isso não tá certo. É sofrimento, né, provavelmente para o bebê. Então eu vi que, né, não estava tudo bem. Então as enfermeiras mais uma vez decidiram ligar para minha médica obstetra. E nessa altura do campeonato, gente, já tinham se passado mais ou menos 24 horas ou mais que eu tava nessa dor excruciante mesmo de contração de parto, sem conseguir dormir, sem conseguir descansar, só sentindo cada vez mais e mais dor. Então, nesse momento, eu decidi tomar, né, a anestesia epidural. Porque a minha obstetra chegou e eu perguntei para ela, eu falei: olha, eu já tô há 24 horas aqui com dor e se você acha, né, se você acha que o meu bebê vai vir em breve, eu consigo tolerar mais algumas poucas horas, né, desse sofrimento todo, mas se você acha que o bebê, sei lá, pode nascer amanhã, por exemplo, eu não quero ficar aqui mais um dia inteiro sentindo esse tipo de dor, entendeu? E a minha médica, ela virou pra mim e falou assim: olha, não tem como saber. E essa questão é realmente imprevisível. Ela falou: seu bebê pode estar aqui daqui
sei lá, algumas horas, ou pode estar aqui daqui a várias horas, amanhã, por exemplo. Então eu falei, gente, eu não quero mais, não quero, chega. Então eu decidi finalmente tomar anestesia epidural, que eu não queria a princípio, passou a ser uma ótima ideia para mim. Eles me explicaram que tinham 2 tipos de anestesia epidural que eles poderiam me dar, né? E eles deixaram para eu decidir qual que eu preferia. A primeira opção era uma epidural que eu poderia continuar caminhando, e a segunda opção era uma epidural que ia me deixar na cama mesmo, que eu não poderia mais, né, sair andando, por exemplo. E eu decidi tomar a epidural, que eu poderia andar apesar de ter tomado anestesia. Uma coisa que eu gostei foi que assim que eu decidi que eu queria tomar anestesia, eu não sei, eu até perdi um pouco a noção de tempo, gente, por causa da dor, mas realmente não demorou muito tempo. Assim que eu falei, eu quero anestesia, pra mim foi assim uma questão de minutos, que eles chamaram um médico, né, anestesista, para poder aplicar anestesia em mim. E ele parecia até um comediante, eu me lembro. Quando ele chegou, eu tava com tanta dor que ele falava comigo, eu não conseguia nem responder. Eu só fazia mais ou menos assim que sim com a cabeça ou que não, mas eu não conseguia nem falar direito quando vinham as contrações. Eu fiquei até me perguntando assim, como que, né, esse povo aqui do meu lado consegue gritar de dor com a contração, porque a minha dor tava tão forte que nem gritar eu conseguia mais. Então ele foi lá, né, o anestesiologista espero que eu esteja falando corretamente, chegou, né, para me aplicar a epidural, e eles me pediram para sentar na cama e curvar as minhas costas no formato de C, mais ou menos assim, abaixar, entendeu, a cabeça, e me falaram que era muito importante que eu não me mexesse. Então uma enfermeira, ela ficou na minha frente, né, segurando meu braço, né, e me lembrando para não me mexer. E ele falou assim para mim, você agora vai sentir um choque na sua perna direita. E a minha perna direita involuntariamente levantou assim. Ele falou, agora você vai sentir o choque na perna esquerda. E eu senti, né, minha perna esquerda levantando assim, sem que eu mexesse a perna. E foi isso. Eu não me lembro de ter sentido nenhuma dor, por exemplo, que é aplicado na coluna, né, a epidural. Eu tava com tanta dor da contração que eu acho que eu nem consegui sentir nenhum outro tipo de dor. Eu não me lembro de sentir nem a agulha entrando nas minhas costas. Gente, eu não senti nada. Tudo que eu senti foi resumido em uma palavra, que é alívio. Toda aquela dor que eu tava sentindo, que tava num ponto já que eu não conseguia nem falar, desapareceu como mágica. Então, pra mim, tomar aquela epidural foi a melhor coisa que eu fiz. Então eles me deram um equipamento com um botãozinho verde e eles falaram pra mim, toda vez que você sentir a contração, se você voltar a sentir dor, é só você apertar esse botãozinho verde uma vez, né, que vai começar a colocar a medicação no seu sistema pra dor parar. Então a minha médica, né, que chegou no hospital e ela veio no meu quarto. E eu não estava mais com dor, eu estava tranquila, né, nesse momento, só que eu era a única ali que não estava com dor, porque a minha obstetra me disse que o meu bebê, ele estava com os batimentos cardíacos muito irregulares e ela decidiu declarar então uma cesárea de emergência. Ela falou, você tá indo para uma cesariana agora. Então eu já vi que todo mundo começou aquela correria, né, das enfermeiras. Eles começaram a me preparar para a cirurgia, começaram a passar tipo um paninho assim em mim, trocar de roupa, né, porque até então eu estava usando uma camisola que eu trouxe. Eles colocaram, né, a camisola do hospital para poder ir para a cirurgia, colocando, né, aquela capinha no cabelo. Começou toda a preparação para poder ir para cesariana. E eles prepararam tudo muito rápido, porque em menos de 30 minutos eu já estava na sala de cirurgia com toda a equipe médica lá, pronta para fazer a cesárea. Então assim, como que eu me senti? No primeiro momento, meu primeiro sentimento assim foi frustração, porque eu já estava mais de 24 horas sentindo dor. Eu falei, puxa vida, né? Cheguei até aqui, eu nem sei quanto que estava a minha dilatação, mas a última vez que eles mediram a minha dilatação foi antes, né, de eu tomar a epidural e já estava em 7 centímetros, então eu acho que já estava bem perto de 10 centímetros, porque várias horas se passaram depois disso, e eu fiquei pensando, falei, nossa, essa luta toda, essa dor toda para chegar até aqui,
e ter uma cesárea, né? Se eu soubesse do que estava acontecendo, eu teria agendado uma cesárea, chegado no hospital, no sentido uma única contração e feito a cesárea. Mas a gente tem bolas de cristal? Não tem. Sou eu que decido como que o meu bebê vai chegar ao mundo? Não. Eu acho que essa é a primeira lição na maternidade, que a gente não controla muita coisa, não, em relação aos nossos filhos, entendeu? A gente pode até planejar as coisas, mas os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. E às vezes a gente não entende, né, muito bem o que está acontecendo, mas quando a gente entrega a nossa vida nas mãos de Deus, a gente tem que confiar. E foi isso que eu fiz. Eu confiei não só em Deus, mas também na minha equipe médica. Eu sabia que eu estava em boas mãos, em um bom hospital, e tentei me tranquilizar. Então, eu estava indo para uma cesariana com necessidade, e eu sabia que eu tinha feito tudo que estava ao meu poder para tentar ter o parto normal, né, que eu tanto sonhava a princípio e que, infelizmente, não foi possível, gente, não foi. Então tudo bem também, entendeu? Eu fiquei bem, não fiquei... Eu fiquei triste assim os primeiros minutinhos, mas depois eu me tranquilizei também e falei, seja o que Deus quiser e pronto. Então eles me levaram para um outro quarto que agora era a sala de cirurgia. E eu estava lá, né, deitada na cama, meus braços estavam abertos assim, e eles tinham, né, vários equipamentos, né, em ambos os meus braços, e eles colocaram tipo aquela cortina, né, na minha frente. Eu pedi para minha médica para deixar, para baixar, né, a cortina assim que o bebê nascesse para eu poder ver, e foi isso que ela fez. Então eu fiquei lá, foi uma cesárea rápida, sem complicações, graças a Deus. Eu não senti dor nenhuma, né, claro, porque eu estava medicada. A minha médica, ela falou assim, você vai sentir, né, em alguns momentos uma pressão aqui, né. O meu marido estava lá junto comigo no quarto todo momento, então ele estava lá, e ele estava com uma cara meio assustado, assim, em alguns momentos, né. Mas eu não tinha aquele pano na minha frente, eu não conseguia ver nada. Eu até queria ver, né? Eu até pedi pra minha médica, não tem como você deixar sem a cortina pra eu ver, não? Ela me falou, não, você não vai querer ver o que tem, não. A gente não autoriza, né, deixar com a cortina. Mas na hora que a gente tirar o bebê, a gente, né, abaixa a cortina pra você poder ver. Falei, tá bom, então, né? Então tava lá, né, os médicos estavam conversando durante a cirurgia toda. Tava um ambiente calmo, eu estava calma, tranquila, né, nesse momento. Então, eu escutei, tinha minha médica obstetra e tinha um outro médico junto com ela, né, os dois junto comigo e, né, várias outras pessoas na sala também, da equipe médica. E eu escutei, assim, um momento, né, o outro médico falando pra minha médica, assim, o ombro, o ombro, o ombro. Aí eu pensei, nossa, eu acho que o bebê tá saindo agora, né, se eles estão falando do ombro. Então, eu senti um pouquinho de pressão, eu senti, assim, movimentos, sabe, na minha barriga, mas dor eu não senti nenhuma mesmo, não. E aí eu vi que a cortina baixou e eu vi que a minha médica estava segurando, né, o meu filho apesar dela estar com máscara assim, dava para ver, né, o sorriso estampado no rosto dela. E o meu filho nasceu sem chorar. Ele nasceu com o olho arregalado e ele só olhando assim na sala, e tinha um monte de luz forte assim, sabe, aquela luz branca de hospital, luz forte. Eu fiquei olhando e falei, nossa, como que o bichinho consegue, né, tá com o olho arregaladão, o olho aberto, assim. E apesar dele não ter chorado, eu fiquei tranquila, porque eu vi nos olhos, né, da equipe médica, eu não senti aquela tensão que eu estava sentindo antes no ar. Eu vi que tava todo mundo calmo, tranquilo, e eu vi, né, que apesar do meu bebê não estar chorando, ele tava olhando assim, os olhos e os olhinhos dele estavam se mexendo, então que ele tava bem. Então, assim que eu vi ele, eu tentei focar bastante no rostinho dele. Ele nasceu cor-de-rosa. E eu fiquei, claro, muito feliz e me deu um alívio muito grande de saber que finalmente estava tudo bem. Então, depois disso, eles pegaram, né, o neném, eu escutei o choro, né, no fundo. O meu marido, né, nessa hora, ele foi atrás, né. Eles deixaram o meu marido cortar o cordão umbilical também, que eu pedi pra minha médica, né, então meu marido cortou o cordão umbilical. E aí eles trouxeram o meu filho para os meus braços, né, para eu conhecer quem estava ali morando dentro da minha barriga por 9 meses.
Minha cesariana foi super rápida, sem nenhuma complicação, graças a Deus. A cirurgia toda foi mais ou menos uns 30 minutos. Então, assim que eles trouxeram o meu bebê para mim, colocaram, né, o meu filho nos meus braços, eu me lembro que as minhas primeiras palavras para o meu filho foram: muito prazer, eu sou a sua mamãe, eu não tenho nem ideia do que eu vou fazer com você, mas nós vamos aprender juntos. Você vai me ensinar como ser mãe. Um fato curioso foi que, antes de ter filho, eu me lembro que eu conversei com várias pessoas que eu conheço que já tiveram filhos, amigos, familiares, e todo mundo descreveu mais ou menos a mesma coisa a primeira vez que eles conheceram o seu neném. Eles falaram que eles sentiram, aquele amor incondicional, aquele momento, sabe, assim, uma coisa meio que inexplicável mesmo, tipo um amor assim que não dá nem para explicar, uma coisa totalmente única assim. E eu tinha certeza que isso é o que eu sentiria então, já que todo mundo estava sentindo, Mas o que eu senti assim que eu vi o meu filho na primeira vez não foi esse oh! Não foi esse amor inexplicável, incondicional que eu achei que eu ia sentir e que eu queria até experimentar também, que eu queria sentir naquele momento. Mas o que eu senti foi um alívio muito grande. Um alívio em saber que o meu filho estava bem, principalmente depois de tudo que aconteceu com o coraçãozinho dele, com os batimentos cardíacos, de saber que ele nasceu bem, que foi um parto sem complicação, tanto para ele quanto para mim, mas eu não senti, sabe, aquele amor incondicional, inexplicável, aquela sensação toda, eu não senti. Eu não tô aqui, sabe, criticando quem sente, pelo contrário, eu até queria ter sentido também, mas eu não senti. Eu só senti o alívio mesmo, imediato, de saber que estava tudo bem. E o meu filho agora, ele já está com vários meses de vida e a cada mês que passa, eu o amo mais. A cada dia, a cada hora que passa, eu amo mais e mais o meu filho. Mas é um amor que aconteceu e está acontecendo ainda de uma forma que ele está sendo construído. Não foi um amor, digamos assim, à primeira vista, como eu achei que seria. Então, isso pode ser até um tema meio assim controverso. Eu acho que várias pessoas até que estão me assistindo agora podem até achar isso um pouco estranho. Eu acho que a maioria das pessoas não se sentem da forma que eu me senti, Elas sentem realmente aquele amor à primeira vista, mas eu não sei, gente. Eu nunca senti amor à primeira vista, nem por outra pessoa, entendeu? Mas eu achei que com o meu filho fosse diferente, porque não era um amor à primeira vista de uma pessoa que eu nunca vi, entendeu? Já era uma pessoa que estava crescendo dentro de mim, que eu já, de certa forma, conhecia por 9 meses e que, finalmente estava lá na minha frente. E eu não senti, gente, eu senti alívio, eu senti felicidade também, eu senti um senso, assim, de responsabilidade muito grande por aquela vida que estava ali, dependendo de mim. Mas amor mesmo, naquele momento eu não senti, gente. E levou vários meses até para esse amor ir crescendo e se desenvolvendo. Eu só quero deixar bem claro que o meu bebê agora já está com vários meses de idade e eu amo cada pedacinho dele demais. Agora sim eu sinto esse amor louco, incondicional, veio finalmente, mas levou um tempinho. Então, depois da cirurgia e do nascimento do meu filho, eles me mandaram para uma outra salinha, que era uma sala adjacente à sala de cirurgia, e eu fiquei nessa sala mais ou menos 1 hora. Essa sala, diferente de todas as outras, não era uma sala privada, eles tinham cortinas. Eu não vi mais ninguém lá na hora que eu estava lá, mas eles tinham cortinas, separando, tinha minha cama lá, uma salinha bem pequenininha. E eu fiquei lá mais ou menos por mais ou menos 1 hora. Eles me deram um copinho com
cubos bem pequenininhos de gelo para eu chupar, né, depois da cirurgia, e depois me transferiram para o que eles chamam de recovery room, que é o quarto que eu ficaria até eu ter alta do hospital. Então esse foi o último quarto que eu fiquei no hospital até eu receber alta, e o meu marido e o meu bebê ficaram comigo nesse quarto o tempo todo. E uma coisa que eu me lembro desse quarto é que era um quarto também bem confortável também, com banheiro privado, cama para o meu marido, né? Mas uma coisa assim que foi difícil, que eu achei, foi a falta de descanso. Apesar de eu ter optado por não receber visitas enquanto eu estivesse no hospital, para poder descansar um pouquinho mais mesmo, eu não consegui, porque a equipe médica ficava um entra e sai de médico, não só para fazer exames em mim, mas para fazer exames no bebê também. Então a pediatra entrando e saindo o tempo todo, e faz teste do pezinho, e faz teste do ouvido, e teste daquilo, e enfermeira entrando para tirar a minha pressão. A impressão que eu tenho é que eles estavam entrando na sala a cada hora para tirar a minha pressão. Então eu praticamente fiquei lá sem conseguir dormir. O bebê até que estava calminho, pequenininho, recém-nascido, não foi nem por causa do bebê chorando ou qualquer coisa assim que eu não consegui descansar, foi por causa da equipe médica mesmo. E eu me lembro que eu e meu marido, a gente até falou, né, com uma das enfermeiras, e eles explicaram o seguinte, eles falaram, quando você tá no hospital, você realmente, né, qualquer pessoa que teve um bebê recebe, né, bastante atenção, digamos assim, da equipe médica. Mas no meu caso, como a minha gravidez era uma gravidez, né, teoricamente considerada como uma gravidez de risco, digamos assim, que essa atenção que eu recebia era muito maior. Eles até me explicaram que o andar que eu estava no hospital era um andar para gravidez de risco e que a gente tinha mais envolvimento ainda da equipe médica, né, fazendo os exames. Eu entendo, eles estavam só fazendo o trabalho deles, que, né, eu não tenho reclamação nenhuma, fizeram um trabalho excelente, eu só tenho a agradecer a toda a equipe de profissionais do hospital que foram excelentes, as enfermeiras super dedicadas, super carinhosas também, não só profissionais, mas assim humanas também, o que é até difícil aqui nos Estados Unidos, se você achar, né? Às vezes até um médico um pouco mais humano, assim, é uma coisa que, sei lá, pelo menos na minha experiência, foi um pouco raro, e lá a equipe inteira, várias enfermeiras diferentes e todas igualmente maravilhosas. Mas assim, foi difícil porque eu não consegui descansar mesmo. Um outro ponto que foi, digamos assim, um pouco difícil para mim também, enquanto eu estava no hospital, foi que eu já estava sem dormir, com os hormônios todos loucos, né, da gravidez. E eu vi que o meu filho estava com fome e eu não tinha leite, o meu leite não tinha descido ainda, e começou a me dar um desespero. E eu tive uma crise de choro. Veio uma das enfermeiras conversar comigo, me acalmar. Ela falou, calma, leva uns 2, 3 dias pro leite descer. Isso é normal mesmo, acontece. O seu leite provavelmente só vai descer depois que você sair do hospital. Mas na minha cabeça, no momento, tudo que passava na minha cabeça era, o meu filho tá com fome, eu não tenho leite pra dar e, tipo, o que eu faço então, entendeu? Ela falou, calma, não tem leite, tudo bem, a gente tem fórmula aqui no hospital, dá fórmula, o seu bebê não vai passar fome, tá tudo bem, relaxa. E então eles ligaram para uma consultora de amamentação que veio, conversou comigo, me tranquilizou também. Hoje, né, vários meses depois que isso aconteceu, me dá até vontade de rir, porque eu fico pensando, por que eu tive um ataque de choro por causa disso? Tipo, no meu estado, digamos assim, normal, eu nunca ia chorar por causa de uma situação dessa. Mas eu acho que estando lá no hospital, sem dormir, com aquela queda, né, brusca hormonal que acontece também, depois, né, que a gente tem filho, juntando com a falta de sono, eu não sei o que me deu, gente. Me deu uma crise de choro que até hoje eu não entendo por quê. Então eu passei um total de 3 dias no hospital, desde que eu entrei até eu receber alta do hospital, e foi isso.
Gente, o meu filho já nasceu há alguns meses e eu gostaria de ter gravado esse vídeo para vocês um pouco antes, mas realmente não deu, porque com a correria, né, de mãe, principalmente sendo mãe de primeira viagem e, como eu falei para vocês, assim, sem uma rede de apoio também, tem sido bem desafiador. Mas assim, eu tô amando, gente, eu tô amando ser mãe, amo meu filho cada dia mais e mais. E então, assim, por isso a demora, digamos assim, desse vídeo, né, de finalmente sair. Mas eu realmente queria gravar esse vídeo como uma recordação mesmo, né, desse momento da minha vida que foi tão especial, tanto para compartilhar com vocês, como para guardar de recordação para mim mesmo, para daqui a alguns anos até eu mesma voltar, né, assistir, quem sabe, né, até meu filho também daqui a alguns anos poder assistir esse vídeo também, se Deus quiser, em português, que eu tô tentando, né, ensinar português pro meu filho, eu tô falando em português com ele, meu marido fala inglês, vamos ver se a gente consegue ter um neném bilíngue aí, se Deus quiser também, né? Então é isso, meus amores. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Por favor, se lembrem de clicar no like e também de se inscrever aqui no canal, caso vocês, né, gostem do meu conteúdo. Deixe os comentários de vocês, caso vocês morem aqui nos Estados Unidos também, conheçam alguém que já teve filho aqui, né? Se teve uma experiência mais ou menos similar com a minha ou não, como que foi o parto de vocês? Foi parto normal? Foi cesárea? Foi induzido? A bolsa estourou? Não estourou? Tá bom? Deem uma olhada nos meus outros vídeos e eu espero encontrar com vocês por aqui em um dos meus próximos vídeos. Tchau, tchau!